move os seus colaboradores? O que move a sua empresa? Qual o futuro que você, empreendedor, quer para o seu negócio? Meu nome é Luana Passi. Eu sempre fui empreendedora. Na minha família, eu faço parte da 5ª geração de mulheres empreendedoras. Eu sempre fui movida por desafios, pela vontade de querer melhorar aquilo que não está bom, de fazer diferente, de produzir algo novo, de gerar impacto para muitas e muitas pessoas. E exatamente por esse meu jeito de ser, ao longo desses 20 anos empreendendo, eu criei, desenvolvi e consolidei muitos negócios. Vivi diferentes experiências. Tive negócio sozinha, tive sócios, trabalhei em empresas familiares, formei lideranças empreendedoras e apoiei outros empreendedores a empreender. E o que eu pude perceber nessa jornada empreendedora de 20 anos é que o empreendedor de pequeno e médio porte, ele lida com um desafio muito grande todo dia, que é conseguir equilibrar o estratégico e o operacional. E, ao mesmo tempo, cuidar de todas as relações humanas existentes dentro da organização. Esse é um conflito diário que o empreendedor de pequeno e médio porte vivencia. Exatamente por quê? Porque ele é a principal engrenagem dentro da organização. De alguma forma, tudo que acontece dentro do negócio passa na mão do empreendedor. As decisões precisam ser apoiadas pela última palavra que o empreendedor dá dentro do negócio dele. Consequentemente, sobra muito pouco tempo para o empreendedor pensar sobre o futuro do negócio e sobre o futuro dele dentro do próprio negócio que ele criou e desenvolveu. Consequentemente, as pessoas dentro da organização, elas passam a ficar sem direcionamento nenhum. Eles não sabem qual é o foco e o objetivo daquela organização. Então, eles acabam criando a sua própria forma de entregar a experiência que o empreendedor se propôs a fazer no mercado. Consequentemente, isso acaba gerando muitos conflitos dentro da organização, muitas perdas de talento, uma crise de identidade, pois cada um acaba encontrando a sua própria forma de entregar aquela experiência que aquela empresa se propõe a fazer. Essa crise de identidade gera uma insatisfação dos clientes, consequentemente, uma queda na produtividade e a perda financeira. Centralizando todas as decisões, naturalmente o empreendedor ele vai centralizar todas as decisões exatamente para evitar que todos esses conflitos que eu coloquei para vocês aconteçam. Então, exatamente para que não gere esses conflitos, essa crise de identidade, o empreendedor ele centraliza tudo e passa a tomar todas as decisões de alguma forma. E aí, consequentemente, ele cria o quê? Lideranças enfraquecidas, dependentes, que pouco contribuem ou colaboram para o negócio dele continuar crescendo e se desenvolvendo. Então, percebo que acaba sendo uma situação cíclica. Ele não cria e não desenvolve essas equipes e, naturalmente, ele continua sobrecarregado e não pensando no futuro do negócio e nem o que ele quer para ele mesmo dentro do negócio. Empreendedor, você está utilizando toda a sua potencialidade para construir uma visão de futuro do seu negócio? Todos os talentos que, de alguma forma, trabalham com você, como parceiros ou mesmo os colaboradores, eles estão te apoiando nessa jornada? Eles estão ajudando você a alcançar essa visão de futuro que você deseja para o seu negócio? Vamos dar asas à imaginação. Afinal, não vamos esquecer que um dia o seu negócio começou exatamente disso. Um sonho, uma vontade de querer fazer diferente, um desejo de fazer de uma outra forma, de transformar uma ideia em um modelo de negócios. Então, vamos imaginar uma empresa perfeita, ideal, em vista dos olhos que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos pensar numa empresa onde o empreendedor ele é ávido por criar coisas novas constantemente. Porque ele entende que aquela empresa vai passar de geração para geração e continuar gerando impacto para muitas e muitas pessoas. Essa mesma empresa, ela cresce de uma forma orgânica. E conforme ela cresce, os princípios e valores do empreendedor estão tão fortalecidos dentro da organização que mesmo com a chegada de novos colaboradores e de novos clientes, todos os valores e princípios da organização se mantêm vivos. Nessa organização, o relacionamento ele é construído com base no amor, no cuidado e na confiança, e não no medo e no estresse. Essa mesma organização tem um ambiente onde as pessoas elas são apaixonadas por que elas fazem. Porque elas sentem que nessa empresa elas cumprem com o propósito de vida delas. Elas se sentem pertencentes. Elas fazem a diferença no dia a dia da organização.
elas não estão ali só por obrigação, elas também estão por realização. E por isso elas se dedicam. E elas fazem todo dia aquilo com muito amor e carinho, entregando o que elas têm de melhor, todos os teus talentos. Essa mesma empresa, ela é formada por uma liderança empreendedora. Essa liderança, ela não trabalha por poder e por enriquecimento. Ela trabalha por um propósito maior. Porque todos esses líderes acreditam no propósito da organização. Nessa empresa, essa liderança, ela inspira e desenvolve colaboradores para apoiar toda a organização a trabalhar pelos objetivos que foram pré-estabelecidos pelas lideranças e pelo empreendedor. Consequentemente, num cenário como esse, o empreendedor ele tem tempo para cuidar da inovação, continuar criando e desenvolvendo um negócio cada vez mais inovador e se sustentando ao longo prazo. Afinal, agora ele está no papel dele de empreendedor, e não no papel de correr atrás dos problemas do dia a dia e apagar os diversos fogos que vão aparecendo ao longo da jornada do dia a dia de empreendedor. Vocês devem estar se perguntando se essas empresas que eu acabei de falar existem. Segundo o livro Capitalismo Consciente, essas entidades não são entidades imaginárias, elas existem. São empresas como a Whole Foods Marketing, a Reserva, a Google, a Southwest Airlines, o Grupo Gaia, a Agência 11, a Starbucks e muitas outras. Hoje, elas são algumas dezenas, mas em breve elas serão centenas ou milhares de empresas. E se você está achando que isso é só coisa de assunto de empresa grande, eu te garanto que não. A Agência 11, que eu mencionei para vocês aqui, é uma agência de publicidade brasileira que tem aproximadamente 30 colaboradores. O Grupo Gaia é uma empresa do ramo financeiro brasileira que tem aproximadamente 60 colaboradores, também brasileira. E aqui o Tio Tatu é uma empresa de um único colaborador, o próprio empreendedor. E o que todas elas têm de comum? Todas elas trabalham por um propósito maior. Todas elas, mesmo em momentos de crise, que a gente vem passando por diversos deles, elas continuaram crescendo e se desenvolvendo. Exatamente porque elas trabalham dessa forma, que eu vou contar aqui para vocês um pouquinho ao longo dessa jornada e dessa palestra. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá bom? Eu trouxe algumas pesquisas que vão embasar um pouco do que a gente está conversando aqui. A EA Baker Institute e a Harvard Business Review realizaram uma pesquisa com 500 executivos no ano de 2015. O objetivo dessa pesquisa era saber como o conceito de propósito está envolvido na estratégia e no dia a dia das organizações. Essa pesquisa constatou que 80% dos entrevistados acreditam que uma organização com propósito claro e conhecido por todos os stakeholders, que são todas aquelas pessoas de que, de alguma forma, têm interesse naquele negócio, ou seja, fornecedores, clientes, parceiros, terá mais sucesso na satisfação dos colaboradores e na fidelização dos clientes. Ou seja, empresas envolvidas com propósito, as pesquisas já comprovam que os colaboradores são mais satisfeitos e que, consequentemente, os clientes são mais fidelizados. Essa mesma pesquisa também trouxe um outro dado. 58% dessas empresas reconhecidas como possuidoras de um propósito, claramente articulado. O que quer dizer isso? Ou seja, no dia a dia, na prática, o propósito acontece através de ações, não somente no discurso. Elas tiveram um crescimento igual ou superior a 10% nos anos anteriores do estudo, em relação às outras empresas. Uma outra pesquisa que foi realizada pelo Raj Sisodia e outros autores parceiros dele, no ano de 1996 e 2011, constatou e revelou que empresas orientadas por um propósito tiveram resultado 10 vezes superior às empresas da SP 500, que são as empresas, né, que tem a norte-americana, que agrega as 500 ações mais valiosas nos Estados Unidos. Ou seja, o propósito também traz lucro. E uma última pesquisa da Singularity University, eles pesquisaram as 100 startups que mais crescem, entendeu, nos últimos tempos. E eles perceberam que todas elas tinham o quê? Um propósito transformador. Vou dar um exemplo para vocês do Google, que o propósito do Google é organizar informações no mundo, e o propósito da TED, que é ideias que merecem ser espalhadas. Por que isso acontece? Qual a força do propósito maior para o crescimento sustentável do negócio? Por que é importante o empreendedor ter clareza sobre o seu propósito de vida e sobre o propósito
da sua organização. Para explicar e responder essas perguntas para vocês, eu vou trazer um pouquinho dos conceitos do livro Capital Espiritual das Empresas, onde a gente traz o ser humano e a gente olha para esse ser humano, o indivíduo, e qual a sua relação com o mundo. E para isso a gente divide em níveis: eu, pensar, sentir e querer. Onde o eu do indivíduo é o propósito de vida dele, é a sua razão de existir, que guia o seu pensar, que é a sua dimensão racional, que é a sua visão de futuro, aonde ele quer chegar. O sentir do indivíduo está diretamente relacionado aos seus valores, que é a dimensão emocional, que é como ele toma atitudes no dia a dia. O sentir, ele conecta o pensar com o querer, e o querer é o campo das ações, é o que eu entrego, a minha missão, que tem que ter relação com a minha razão de existir. Aqui a gente trouxe o indivíduo, e é importante reforçar que nesse lugar do indivíduo nós podemos ter um empreendedor, um sócio, um colaborador, um parceiro, um fornecedor, porque no fundo nós estamos falando de pessoas. Quando a gente traz essa relação paralela entre o indivíduo e a empresa, o pensar do indivíduo dentro das organizações é representado pela identidade, que é o quê? O propósito de vida da empresa, a sua visão, missão, valores, aonde essa empresa quer chegar, quais são as estratégias futuras, qual é o seu posicionamento de mercado. O sentir do indivíduo, ele se conecta dentro da organização pelo campo das relações. As relações são todos os ambientes ali de trabalho, a cultura organizacional, como os colaboradores lidam com as lideranças e vice-versa. O querer do indivíduo, ele se conecta com os processos, que são todos os fluxos de informações, de documentos, de atividades dentro da organização, e com os recursos, que são os prédios, as estruturas físicas, os softwares, os computadores. Essa relação entre o indivíduo e a empresa pode acontecer de diversas formas, e é disso que a gente vai falar agora. O pensar do indivíduo, ele se conecta com a identidade da organização através da ponte da identificação. Então, a partir do momento que a minha forma de pensar tem similaridade com a forma dessa empresa pensar, eu me identifico. E aí eu gero algum tipo de relação com essa organização. O meu sentir, ele vai se conectar com a organização através da ponte da motivação. Eu me identifico, então eu me motivo e eu quero gerar algum tipo de relação com essa empresa. Ou comprar, ou vender, ou trabalhar dentro dela. O querer do indivíduo, ele se conecta com essa organização através do campo da dedicação e através do campo da segurança. Então, a partir do momento que eu me identifico com essa organização, eu me motivo a trabalhar, eu naturalmente me dedico a fazer as coisas que precisam ser feitas lá dentro e eu me sinto segura. Eu estou num ambiente seguro. O empreendedor, ele é a peça-chave dentro da organização, como eu acabei de falar para vocês. Apesar da empresa ser um organismo vivo, independente do empreendedor, muito dela vem do próprio empreendedor. Então, quando o empreendedor não tem clareza sobre o seu pensar, sentir e querer, naturalmente, todos esses pontos da empresa, esses níveis, ou seja, sua identidade, suas relações, processos e recursos, não estão estruturados. E aí ele tem dificuldade de gerar relação com as outras pessoas. Então, às vezes, as coisas na empresa não caminham e a gente não entende por quê. Mas é porque tudo parte lá do empreendedor. Se ele não tem clareza sobre o seu próprio negócio, sobre o que ele quer e como ele gostaria que esse negócio caminhasse, como as pessoas que estão com ele podem auxiliá-lo nessa jornada? Quando a gente traz um empreendedor e esse empreendedor tem clareza sobre o seu pensar, sentir e querer, ele naturalmente gera pontes fortalecedoras nos 4 níveis. E quando ele gera essas pontes fortalecedoras nos 4 níveis e implanta isso através de uma cultura organizacional no dia a dia com seus colaboradores, ele consegue construir o quê? Multiplicadores. Ou seja, o empreendedor, ele traz a sua clareza, o seu pensar, sentir e querer, o que ele quer, quais os objetivos de futuro, qual o melhor talento dele, aonde ele tem que trabalhar dentro da organização para trazer o melhor da organização, que tipo de talento que ele não tem e que ele tem que trazer de fora, que precisa de pessoas para completar o talento dele, para realmente fazer diferença na empresa.
Quando ele tem isso claro, ele acaba trazendo toda essa identidade para a organização, ou seja, o propósito, a missão, a visão, os valores da organização ficam claros. E aí você precisa o quê? Implantar uma cultura. Porque se isso ficar limitado no discurso, no dia a dia isso não vai acontecer, os colaboradores não vão agir dessa forma, consequentemente, os parceiros, os fornecedores, os clientes, os investidores não vão perceber tudo isso. Então não adianta ficar no discurso, a gente tem que transformar em ações na prática através da cultura organizacional. Eu trouxe para vocês o que seria o empreendedor no lugar do indivíduo. Agora vamos olhar o colaborador. Se o colaborador é essa pessoa que entra em contato com essa empresa, certo? Com essa identidade, relações, processos e recursos. Vamos imaginar uma empresa que ela é extremamente colaborativa, co-criativa e que busca a inovação o tempo todo. Essa pessoa, esse colaborador, ele é atraído por essa empresa porque ele tem esse perfil. Ele é uma pessoa que quer colaborar, ele gosta de fazer parte, ele gosta de gerar relações, ele quer dar ideia. Então ele olha para essa empresa, vê que a identidade é essa e fala, vou trabalhar aí. Essa empresa está trazendo exatamente o que eu busco no meu dia a dia. Eu quero agregar, eu quero fazer a diferença. Ele vai trabalhar nessa empresa, ele passa pelo recrutamento e seleção e vai trabalhar nessa empresa. Só que ele começa a perceber que no dia a dia, na prática, não é exatamente isso que acontece. No dia a dia ele tem o quê? Uma liderança centralizadora e autoritária, que pouco dá espaço para ele contribuir. Ao mesmo tempo, ele começa a perceber que os processos dentro da organização são extremamente rígidos, burocráticos, que não permite espaço para a cocriação, para dar ideias, para a elaboração e para a inovação. Além disso, ele percebe que a estrutura física do espaço, ou seja, as salas, os ambientes são extremamente isolados, não tem espaço que estimula as conversas, a criatividade e a inovação. O que acontece num cenário como esse? O que ele se depara é com uma cultura enfraquecida, com uma identidade em crise, e aí, naturalmente, todas aquelas pontes que ele construiu no dia que ele se identificou com aquela vaga, com aquela proposta, vão se quebrando uma a uma. Ele passa a não se identificar mais, porque a forma como ele pensa não é similar à forma que essa empresa pensa. Naturalmente, ele se desmotiva, ele não tem mais, ele começa a gerar relações conflituosas dentro da organização, porque ele não está mais motivado, ele percebe que o discurso e a prática não estão alinhados. No campo da dedicação, ele passa a não se dedicar. Então, todo aquele comprometimento que ele tinha para executar todas as tarefas, ele passa a não ter mais, porque ele não vê sentido. Consequentemente, ele se sente inseguro e ele começa a procurar outra oportunidade de emprego. Só que, se ele ainda procura outra oportunidade de emprego, ok, ele vai sair, não vai dar tanto trabalho e tudo mais. Agora, e se ele continua na sua organização, porque de repente a empresa paga muito bem, e por mais que ele não se identifique, ele não se motive, ele não se dedica, ele fica por causa do campo da segurança. Eu estou ganhando um bom salário. Só que ele começa a gerar conflitos em todas essas pontes, em diversas áreas. Porque a partir do momento que ele não se dedica, ele atrapalha o trabalho do outro. A partir do momento que ele não se motiva, ele gera um relacionamento conflituoso com o outro. Então ele acaba atrapalhando muito mais até do que se ele não tivesse ali. Aí a gente pergunta, mas a culpa é do colaborador? Então, o que faltou aí nesse processo? Faltou um passo anterior. Ter uma identidade clara que, na prática, fosse praticada por todo mundo. Então, não pode se transformar só num discurso. Ele, na prática, tem que ver aquilo acontecer no dia a dia da empresa. Vou trazer um outro cenário agora. Vamos trazer uma sociedade. Vamos pensar na sociedade. Os empreendedores, quando eles se juntam por causa de alguma ideia que eles querem desenvolver e transformar no modelo de negócio, de alguma forma, todos esses níveis eles estão alinhados. Porque os objetivos que eles querem para aquele negócio, de princípio, tem uma sinergia. As ideias, de alguma forma, batem, senão eles nem estariam juntos para desenvolver aquela ideia. Mas o que acontece é que, conforme o negócio cresce e se desenvolve, aí novos colaboradores vão entrando dentro dessa organização, se essa estrutura não está muito clara, se o empreendedor e todos os seus sócios não têm clareza sobre toda essa identidade, relações, processos e recursos, com a chegada desses novos colaboradores, se essas pontes não forem bem estruturadas, os alicerces não estiverem
profundos, os valores realmente verdadeiros e alinhados entre todos os sócios, com objetivos comuns de visão de futuro e, ao mesmo tempo, talentos bem empregados nos lugares certos, naturalmente o que começa a acontecer são rachaduras. Essas pontes vão rachando. E aí você começa a ter diferentes problemas em vários níveis dentro dessa organização. Então, vou dar um exemplo para vocês. O que seria a rachadura dentro de uma relação entre sócios no campo da identidade? Cada sócio quer uma coisa. Um sócio quer crescer, o outro sócio quer vender a parte dele, o outro sócio quer botar o filho trabalhando lá dentro. Cada sócio tem um objetivo diferente para o mesmo negócio. No campo das relações, uma possível rachadura é conflitos, brigas, desentendimentos. Eles começam a não entrar num acordo em relação a diversos pontos da empresa, até porque os objetivos não são mais os mesmos. No campo dos processos, você tem dois sócios, por exemplo, um extremamente rígido, com regras, burocrático, e de repente você tem um outro sócio que tudo ele flexibiliza, tudo ele dá um jeitinho. Aí o que o empreendedor faz? O empreendedor não, melhor, o colaborador faz? Opa, agora eu preciso de flexibilidade, eu vou nesse sócio. Opa, agora eu preciso de alguém que estabeleça regras, eu vou nesse sócio. Então você começa a ter o quê? Diferentes identidades dentro da mesma organização. E óbvio que o ecossistema se aproveita disso. O cliente já sabe para qual empreendedor ele vai pedir o quê, porque ele já sabe quando ele consegue e quando ele não consegue. Então, ou seja, é um outro tipo de rachadura. E nos recursos é quando, por exemplo, um empreendedor é extremamente, por exemplo, conservador, não aceita riscos e tal, enquanto você tem um outro que qualquer coisa já está pegando o capital da empresa e fazendo investimento, já está pegando o capital da empresa e fazendo alguma coisa. Isso pode ser um tipo de rachadura. Então, na verdade, o que está faltando? Um alinhamento entre todos eles, objetivos comuns entre todos eles. É importante reforçar que não necessariamente você vai ter problema em todos esses níveis ao mesmo tempo. Às vezes você vai ter lá um problema em um dos níveis só. Só que o que é mais, digamos, relevante de tudo isso? Quando a empresa está num momento abundante, com muitos resultados positivos, isso não faz tanta diferença. De alguma forma, você administra ali os problemas, você vai lidando com essas diferenças. Agora, quando a empresa passa por um processo de mudança, ou por uma crise financeira, uma crise de mercado, onde os empreendedores precisam rapidamente tomar uma decisão, e precisa ser uma decisão unida, com um único objetivo, você não consegue. Aí essas rachaduras, elas aparecem de uma forma gigantesca. Porque a empresa não consegue tomar decisões rápidas. E aí, consequentemente, isso gera riscos na empresa, até inclusive de sobrevivência. Agora vamos pensar no cliente. Por que o cliente, né, quando ele coloca o seu cliente lá, o que acontece quando você coloca o cliente, o ser humano, no lugar dessa pessoa? O seu cliente hoje, ele gera relação com você em todos esses níveis? Ele constrói pontes com você em todos esses níveis? Por exemplo, o seu cliente compra da sua empresa hoje porque você tem o melhor produto, o melhor serviço da concorrência e o melhor preço? Ou o seu cliente compra de você hoje porque você tem uma gestão de experiência de compra, ou seja, o processo de aquisição do seu produto, o processo de entrega, de pós-venda é extremamente eficaz, funciona super fluido? Ou seu cliente compra de você porque você, empreendedor, tem um relacionamento pessoal com ele? Ou você tem um departamento de vendas e de atendimento excelente que olha esse cliente não como um comprador, mas como um ser humano, que tem sua forma de pensar, sentir e querer, que tem suas necessidades como indivíduo. Ou o teu cliente compra de você porque ele acredita na sua empresa, ele acredita no propósito maior da sua empresa, ele acredita no que você se propõe a fazer para o seu setor, para o seu mercado. Porque a sua empresa faz diferença onde ela atua. Ela realmente gera impactos positivos. O seu cliente hoje, ele está se conectando por você por uma dessas pontes ou por todas elas? Quanto mais os seus clientes se conectar por vocês em todos esses níveis, mais ele será um cliente leal. E aí, quando você tem um cliente leal, um cliente fortalecido com todas as pontes, você não tem um cliente. Você tem um colaborador, um fornecedor, um desenvolvedor de produtos, uma pessoa de inovação, porque o teu cliente, ele te ajuda a criar e desenvolver seu negócio. Ele ajuda a colocar o seu negócio para frente. Ele vende seu próprio negócio para outras pessoas, porque ele é extremamente leal à sua marca. Por isso, você constrói
todas essas pontes com ele e fortalece essa relação. Por que esses assuntos hoje em dia passaram a ser tão falados? Por que se fala tanto de propósito hoje? Por que se fala tanto da importância da gente como indivíduo conhecer o nosso propósito de vida e como organização ter o nosso propósito maior? Nós estamos vivendo num cenário onde vocês todos sabem que está cada vez mais complexo, interdependente e ligado em rede. Qualquer ação isolada aqui gera impacto em todo o ecossistema. Uma ação simples, um probleminha besta que aconteceu na sua empresa aqui, quando você vê, está todo mundo já sabendo, você já está tendo que lidar com um problema muito maior, porque está tudo de alguma forma interligado. Uma postura de um colaborador seu, uma postura conflituosa com a identidade da sua organização, pode gerar problemas extremamente danosos para a sua organização. Está aí as redes sociais para provar o que pode acontecer um cliente insatisfeito, né, gente? Ele não vai se limitar somente a contar para 10 pessoas como era antigamente. A gente sabe que a repercussão vai ser muito mais danosa do que isso. Aí vem a importância da gente ter clareza sobre todos esses pontos da nossa organização e que isso seja disseminado entre todos os colaboradores. Não tem como isso só ser um discurso teórico dentro da organização. Trazendo uma frase aqui do Otto Scharmer para vocês, o Otto Scharmer é um professor do MIT. Quanto mais dramáticas são as mudanças no nosso ambiente, menos podemos contar com os padrões do passado. E mais precisamos aprender a identificar e nos sintonizar com as oportunidades do futuro que emerge. Ou seja, os problemas que nós estamos vivendo hoje são extremamente complexos. Qualquer probleminha na empresa não é mais um probleminha. Ele se torna um grande problema com muitos impactos. Neste contexto, aquela forma que a gente estava acostumada a lidar com os problemas antigamente, faz daquele jeito, eu sempre fiz e dá certo, pode fazer que vai dar certo de novo, não vai dar. Ele pode dar certo a curto espaço de tempo, mas a longo prazo ele pode ter efeitos colaterais muito danosos para a organização. Tudo bem, Luana, mas então como a gente lida com essa realidade? A partir do momento que a gente entende que tudo é complexo, a gente precisa olhar de uma forma sistêmica para os problemas. A gente não pode olhar ele de uma forma isolada, fechada numa caixinha. A gente precisa entender aquele problema dentro do ecossistema que ele está inserido. E a partir do momento que tem clareza de qual é esse problema e qual o nível de complexidade dele, aí sim, unir todas essas pessoas que já construíram pontes fortalecedoras com o seu negócio, a auxiliar você a colaborar, a co-criar, a ver outras formas de achar soluções para aqueles problemas. Sozinho o empreendedor não consegue mais, gente. Não é mais possível você ser empreendedor e acreditar que tudo você vai conseguir sozinho. Luana, mas eu sou empreendedor autônomo, eu trabalho sozinho. Sim, mas você trabalha em rede. Você pode até grande parte do seu trabalho fazer sozinho, mas você está conectado com uma rede. E essa rede precisa colaborar com o seu trabalho. Por isso é tão importante as pontes fortalecedoras que eu mencionei para todos vocês. E como que a gente cria essas pontes fortes? Como a gente une todo mundo para caminhar junto com a gente no nosso negócio? Nós, da Mudita, a gente acredita que tudo parte do empreendedor estruturar a sua visão de futuro conectada com o seu propósito de vida. E nós apoiamos o empreendedor da seguinte forma nessa jornada. Primeiramente, com o processo de autoconhecimento, para ficar muito claro para o empreendedor o que ele quer como pessoa, qual a sua visão de futuro, quais os seus talentos, aonde ele consegue contribuir com mais resultados dentro da sua organização. Depois disso, a gente entra no processo de construir uma identidade dessa organização com um propósito maior, estruturado e baseado nesse processo de conhecimento do empreendedor, ou seja, a gente alinha todos esses pontos e depois a gente vai trabalhar um processo de implantação de cultura e fortalecimento das lideranças. Porque no dia a dia, na prática, quem vai fazer tudo isso acontecer são as pessoas que estão junto com você. Luana, mas eu sou empreendedor autônomo. O empreendedor autônomo, ele vai trabalhar o quê? O seu propósito como pessoa e a identidade e o propósito da sua organização. Porque o trabalho de implantação, quem faz é ele mesmo, no dia a dia. Mas quando você tem colaboradores, aí você precisa envolver todos eles. Eles precisam co-criar com você. Eles precisam se sentir parte dessa identidade que você criou para a sua organização. Depois disso, a gente acredita que a gente precisa criar multiplicadores dentro dessa organização para continuar mantendo essa cultura viva e trabalhar o campo dos processos. Porque se a gente não estruturar os processos para ele apoiar essa cultura, ela morre muito rapidamente. E por último, não basta a gente olhar para dentro da nossa organização. Afinal, o tempo todo a gente está se relacionando com outros
outros ecossistemas que estão externos, como os clientes, os fornecedores e parceiros. Então, por último, a gente vai criar o quê? Não é por último, mas não menos importante, né? A gente vai criar uma gestão de experiência com esse cliente, com esse parceiro, com esse fornecedor, melhorando todos os pontos críticos e de oportunidade e aproveitando para inovar e melhorar todo o processo de contato com todos esses clientes e com todos esses parceiros que te apoiam nessa jornada. Eu vou trazer um vídeo bem rapidinho para vocês. É um vídeo que mostra o depoimento de um empreendedor que passou por essa jornada. Vamos ver se vai dar certo. A Mudita, ela vem exatamente com esse papel de apoiar os empreendedores que são de pequeno e médio porte, que acreditam no potencial humano, a conseguir projetar essa visão de futuro da empresa. E a partir do momento que essa visão de futuro está projetada, envolver todas essas lideranças, fortalecer elas e envolver elas para ajudar o empreendedor a alcançar essa visão de futuro. Com equipes que buscam soluções e que olham o negócio como não mais só parte isolada dentro do contexto, mas não, eu também sou responsável por tudo isso, caminhar, inovar, buscar soluções para esse sentido de visão de futuro ser realizado de uma forma fluida. E nesse novo modelo, não funciona mais a estrutura hierarquizada. Você precisa ter várias pessoas que consigam agir de uma forma independente e interdependente, sabendo que estão dentro de um todo. E a Mudita justamente ajuda a você não só entender o porquê, como é que eu conto para as pessoas isso. Como é que eu mantenho isso vivo e não deixo isso se perder. Fora a experiência da Luana como empreendedora, que acaba trazendo um mentoring junto. Que resultados a gente consegue ver? Eu mandei um e-mail para as pessoas no final do ano com um consolidado de vários elogios que vieram de fornecedores, de clientes, de pessoas que estavam aqui e todos de alguma forma entregavam o que a gente se propõe a ser dentro da nossa cultura, do nosso propósito, da nossa visão, dos nossos valores. A gente tem sentido que o cliente vê que a gente tem uma identidade, que a ONZ é diferente de uma outra agência, que não é uma commodity que eu estou entregando. Depois desse processo de construção do propósito de vida e da identidade com o empreendedor, a gente passa a construir o propósito da organização. A gente vai conversar com esses líderes e colaboradores para entender o olhar deles. Aí, com essas informações, a gente começa a construir essa visão de futuro, esse propósito da empresa, alinhando o que o empreendedor quer com o que já existe. A gente vai utilizar mecanismos como mentoria, fortalecimento de liderança, a partir de coaching com a liderança, capacitação e treinamento. Então, tem muito workshop, tem muitas vivências dentro desse workshop. A Mudita, ela sempre trabalha esse tripé, o pensar, sentir e querer. Onde o pensar, a gente conecta com o conhecimento e com a visão de futuro. O sentir, a gente conecta com os valores. Para tomar as decisões do dia a dia e ligar todas essas pessoas. E depois o querer, é o que eu entrego, é a nossa missão, para onde a gente vai caminhar. E no final as pessoas vão sair com ações. Aquilo vai gerar atitudes diferentes no dia a dia da empresa na prática. E quando a gente coloca para o mundo o nosso melhor, naturalmente o resultado é muito eficiente, é muito positivo, e aí você se sente realizado. É algo que você dá e que volta. A gente percebe a grande diferença que a gente faz na vida das pessoas quando a gente desenvolve elas e traz o melhor e o talento dela para o contexto do mundo. E aí, por último, o que é importante a gente ter como... O que tem uma empresa que tem um propósito maior? Qual a clareza que tudo isso traz para a pessoa? Uma empresa com propósito maior, ela trabalha para uma visão de longo prazo. Que num ecossistema complexo que a gente está vivendo hoje, é muito importante ter esse olhar para frente. Ela possui uma proposta verdadeiramente única, ou seja, você percebe a diferença entre ela e as outras empresas concorrentes que estão no mercado. Ela é única, ela não é mais uma. Ela trabalha para atender uma necessidade do mundo, ou seja, ela existe para atender uma necessidade real. Por isso ela se torna única. Cria valor para todas as partes, ou seja, ela vai olhar todo mundo, o fornecedor, o parceiro e não só o cliente. Sim, o investidor, o sócio, todo mundo, o colaborador dentro desse ecossistema. E mobiliza as pessoas a lutar por uma causa maior. Na verdade, as pessoas que estão trabalhando ali não estão só pelo dinheiro. Elas estão por algo muito maior do que isso. Porque elas percebem que ali elas cumprem
com um propósito maior delas e elas atendem necessidades reais de pessoas que estão em conexão com esse negócio. Para fechar, eu queria trazer essa frase do John Mackey. Cuidar do propósito da empresa, ou seja, do porquê ela existe, e envolver as pessoas neste propósito é uma questão de sobrevivência. As empresas que estão direcionadas somente para o lucro estão fadadas a morrer. Lucro, ele é fundamental para o negócio. Ele é, sim, a sobrevivência. Mas o que move todas as pessoas a se conectarem com o seu negócio todos os dias não é o lucro, e sim o propósito da organização. Então, não se esqueçam, empreendedores. O futuro do seu negócio está, sim, nas suas mãos. Não coloque na mão de outro. Assuma a sua responsabilidade. Obrigada.